Alô, alô, sejam todos bem-vindos, videomakers. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa live de aquecimento que antecede a nossa aula sobre como produzir vídeos a partir do zero para a internet, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro de 2023. Não sei se vocês estão sabendo, mas essa será uma aula 100% ao vivo e 100% gratuita e ainda dá tempo de participar, tá bom? Para poder acessar o link da inscrição, você vai encontrar tanto na descrição desse vídeo através do YouTube, quanto nos links que nós temos no Facebook e no Instagram. Então tá bem facinho aí de você entrar. E como a gente sabe que a vida é dos comprometidos, não deixa para a última hora. Já vai lá, clica no link, faz a sua inscrição e entra no nosso grupo de WhatsApp para poder receber todas as informações que vão ter ali sobre o evento. O objetivo aqui do nosso programa é ensinar a produzir vídeos a partir do zero para a internet. A gente tem a oportunidade de todas as semanas, através das lives, trazer alguns assuntos para serem apresentados para vocês, tá? Dentro desse universo imenso que é o audiovisual. Eu sou o Juliano e eu sou o criador do programa Videomaker. E o tema do episódio de hoje ele está 100% voltado para quem está começando dentro desse universo. Está aí, talvez, como eu, algum tempo atrás, pratinando aí para poder conseguir produzir seu primeiro vídeo. Legal, pessoal aí do Instagram, bem-vindo também, estou acompanhando aí vocês. Vale a pena a gente trazer como ideia de contexto, para quem está começando dentro desse universo da produção de vídeos, né? Do que se trata um vídeo? Embora eu acho que esse conceito ele não seja estranho para ninguém, né? Mas vale a pena a gente poder aí começar a trabalhar o crescendo das informações a partir do zero, né? Então, assim, um vídeo é uma técnica de reprodução eletrônica, ou como a gente chama hoje, né, de uma reprodução digital de alguma imagem em movimento. Então, dificilmente hoje a gente se confunde quando vai falar sobre o que é um vídeo, mas vale a pena a gente trazer essa informação, né? E quais são os tipos de vídeo que eu vejo assim que são os mais comuns, ou pelo menos dentro da experiência que eu tenho dentro desses últimos 15, 20 anos produzindo conteúdo, do que as pessoas me procuram para pedir ajuda, no caso, né? A gente tem o tipo mais comum, né, que hoje está bem alta, que é a necessidade da produção de vídeo para uma apresentação pessoal ou para uma apresentação profissional. Então, muitas pessoas hoje, antes de ingressarem em algum projeto, em alguma empresa, elas precisam fazer esse vídeo, né, para poder postar ali numa plataforma, na sua rede social, que vai servir às vezes de referência para o empregador ou para o profissional que vai fazer ali o recrutamento, coletar ali as primeiras informações, né, de como que esse candidato se comporta, ele se comunica, ele se expressa, né? Então, esse hoje é um tipo de vídeo que é bastante comum. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um projeto social que a gente fez essa atividade com os jovens. Eram 300 jovens que tiveram aí a demanda, o desafio de produzir o seu primeiro vídeo para essa apresentação profissional, e foi uma experiência bem bacana. Tem um outro tipo de vídeo também bem comum hoje em dia, que são os vídeos para os empresários, para os empreendedores, para os autônomos usarem para divulgar tanto o seu produto quanto o seu serviço, né? Essa é uma modalidade hoje em dia que está bastante em alta e talvez na minha opinião, esse seja um do foco ou do tema do qual tem a maior parte de procura hoje de pessoas, né, procurando conhecimento, procurando informação para produzir o seu primeiro vídeo para a internet dentro desse tema, dentro desse foco, né, ou desse objetivo que é o da divulgação ali do seu negócio ou da sua modalidade de serviço em si, né? E aí a gente tem todos os tipos de profissionais liberais que a gente pode dar de exemplo ali que possam utilizar dentro desse conceito, né? Eu escrevi um projeto há pouco tempo para uma imobiliária que tinha ali na cartela, acho que 400 imóveis. Então a gente fez um estilo de uma chapa para que eles pudessem replicar entre
os corretores para que eles tivessem um modelo a seguir de uma estrutura de informação para que eles pudessem replicar esse tipo de conhecimento. Foi uma experiência bem bacana. O terceiro tipo, que é muito comum hoje em dia, é o de documentários, né? A gente tem ali hoje várias plataformas de streamers que usam e abusam desse tipo de vídeo. Muitos de nós, quando chegamos em casa, enfim, a gente passa um determinado tempo consumindo esse tipo de conteúdo também, né? Então ele também é um tipo de vídeo que é bem procurado, que é bastante utilizado e que está em alta hoje em dia, né? E o último tipo de vídeo, dentro dos 4 que eu trouxe aqui de exemplo para hoje, são os vídeos institucionais, né? Aqueles vídeos que são um pouco mais elaborados, com uma estrutura de informação um pouco mais completa do que os outros exemplos que a gente trouxe e que tem o objetivo ali de retratar o momento ou um recorte da história, né, da empresa. Então, é um tipo de conteúdo também bem bacana para a gente produzir. Então, a gente tem esses, né, 4 tipos ali de vídeos hoje mais comuns sendo vistos e produzidos aí para a internet. Só repassando, né, o vídeo da apresentação, que pode servir tanto pessoal quanto profissional, os vídeos de produtos e serviços, os documentários e os vídeos institucionais, né? E agora, para a gente começar a trabalhar um pouco mais dentro do que compõe a estrutura de um vídeo, o que a gente pode ter ali de informação, né? de conteúdo. Lembrando que a live de hoje a gente vai tentar, né, trazer uma ideia um pouco mais completa para poder tratar de uma dor existente, que é a da demanda por produção de vídeos. Então, a gente quer trazer ali uma série de informações, né, para poder pautar que é possível, sim, começar hoje a produzir vídeos para a internet. Tá? Então, a gente vai trabalhar dentro desse tema. E se tudo der certo, quem sabe até alguns de vocês que estão tendo a oportunidade de assistir aqui a nossa live, possam já sair daqui, depois desses poucos minutos que a gente vai ter a oportunidade de ficar junto, com ideias ali para poder explorar o seu primeiro vídeo. Então isso seria, para mim, algo bastante valioso, porque vai muito de encontro com a visão que eu tenho de mundo, de compartilhamento de informações, dentro do que eu chamo de do collabs, do colaborativismo. Então, trazer informações para ajudar, né, dentro da necessidade aí de vocês. Então, a gente vai trazer aqui uma premissa ou um combinado ali que talvez não saia caro. O combinado não sai caro, né? É assim que a gente aprende. Se alguém aí que estiver assistindo, depois do final da live, conseguir implementar essas atividades e conseguir produzir o seu primeiro vídeo, eu quero que você deixe aqui um comentário para mim, que eu vou ficar bastante feliz e vou saber que o meu trabalho ele começou a dar resultados. Tá? Que mesmo através da produção do conteúdo gratuito, né, eu estou entregando bastante valor para você aí que está procurando começar a produzir os seus primeiros vídeos para a internet. Tá bom? Então a gente vai ficar aí com essa premissa que eu sempre trago em todas as lives. Tá? Hoje é a nossa segunda live dentro do projeto de aquecimento para aula ao vivo, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro. Então, para quem está chegando agora e não sabe, vai ser um evento 100% ao vivo e 100% gratuito, que eu vou trazer alguns fundamentos das técnicas que eu ensino para a produção de vídeos a partir do zero para a internet. Tá? Então, se você ficar aí curioso para poder saber um pouquinho mais, vale a pena se inscrever para poder garantir a vaga e manter aí o compromisso para que a gente possa aí nos ver, nos encontrar, né, lá no dia 2 de fevereiro, tá bom? O link para inscrição vocês vão encontrar aí em todas as nossas redes sociais, tá? Tem ali na seção de destaque do Facebook, para quem está assistindo aí pelo Instagram também vai encontrar, e para quem está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube vai encontrar ali na descrição dessa live aqui, tá bom? Então é bem facinho. E não é por falta de informação que a gente vai ficar sem se inscrever, né? E também não é por falta de conteúdo que a gente vai deixar de produzir o nosso primeiro vídeo, tá bom? Então, a gente trouxe já até aqui agora
A gente falou um pouquinho da parte conceitual sobre os vídeos, a gente trouxe uma ideia assim bem ampla e superficial talvez sobre os tipos de vídeos mais comuns hoje que são produzidos para a internet. E agora a gente vai entrar um pouquinho na parte da estrutura, né? O que compõe ou qual pode ser o estilo, os elementos de um vídeo, tá? Dentro do que eu vejo aqui do mais utilizado, basicamente o primeiro recurso, né, e o mais importante é uma câmera. Então, para a gente poder fazer captação de vídeo, é inevitável fazer sem a utilização de um equipamento que possa fazer, né, essa gravação. Então, ter uma câmera é fundamental, é um elemento que é quase que impossível você fazer um vídeo sem uma câmera, né? Um outro elemento que costuma aparecer bastante dentro dos vídeos são as imagens de apoio, né? Então, todo aquele banco de imagens que a gente consegue coletar, às vezes gratuitamente, às vezes através de um banco de dados pago e que hoje é muito comum da gente encontrar aí com muitas opções, né, pela internet. Um outro elemento que muitas vezes é utilizado é a parte da captação da tela do desktop ou do computador, né, o que a gente chama da tela do computador. Então, esse também é um elemento muito utilizado, né, principalmente para quem está ensinando, para quem está dando aulas, né, e está trabalhando aí para poder ensinar. Então, muitas vezes a gente vai utilizar desse recurso aí para poder trazer um pouco mais de informação. Muito utilizado aí pelos professores agora, né, que a gente teve há pouco tempo aí o boom das aulas online, né? Então é um recurso bem bacana. E dentro dessa parte gráfica da captação, né, ou dos elementos, a gente tem as animações, que elas não são nem imagens fixas, que são o que eu considero de imagens de apoio, não são os vídeos em si, que a gente pode ou captar através da nossa câmera, ou comprar ou baixar esse vídeo através dos bancos de imagem, né? E também não é um recurso da tela do computador. Então, são as animações, pode fechar aí esse leque ali dos 4 elementos principais do vídeo. E aí, para poder aprofundar um pouco mais, a gente tem os elementos que podem ser considerados como junções. Ou seja, dentro dessas 4 opções, a gente pode fazer o quê? Mesclar. Então, a gente pode ter opções de vídeo onde aparecem a gravação, né, vinda da câmera ali, aparecendo uma pessoa, como vocês estão vendo ali a minha imagem agora. Mas eu também posso fazer uma junção ou uma combinação de uma gravação da área do meu desktop, por exemplo. Esse é um recurso que eu, por exemplo, uso bastante dentro de um projeto secundário que eu tenho, que é um canal no YouTube para ensinar uma técnica dentro de um jogo, de um gamezinho assim, antigo, bem específico. Eu faço muito uso desse elemento conceitual ali como base do meu estilo, né? A captação da tela do computador, onde apareço ali o aplicativo funcionando e em conjunto, em paralelo ali, uma sobreposição de imagens da minha câmera ali captando a minha própria imagem. Mas eu também tenho exemplos que a gente pode fazer junção de 2 câmeras. Então a gente pode ter uma câmera principal. Estou dando um exemplo assim de como pode ser a combinação, né? A gente pode ter uma câmera principal sendo gravada e ali de apoio uma câmera secundária mostrando um enquadramento ou um foco ou um tipo de informação diferente da primeira, né? Então ali, quando a gente vai produzir um vídeo, dentro da junção desses 2 elementos, a gente tem um recurso fenomenal que é poder trocar essas imagens. Existe, não vou aprofundar em técnicas hoje de edição, mas tem como a gente conseguir alinhar o movimento, né? O time das 2 câmeras, a gente tem um recurso muito bacana para poder aprofundar ali dentro dos vídeos que a gente pode vir a produzir daqui para frente. Então, a gente falou ali da junção de 2 câmeras, a junção de câmera com tela. Também tem a possibilidade da junção de câmera com imagens de apoio, ou quando você
não aparece na câmera, que é um dos temas que a gente vai falar ali na próxima live, então já fica ligado aí. Se você ainda não segue o nosso perfil e as nossas redes sociais, aproveita para se inscrever, porque esse vai ser o tema da próxima live, tá? É como aparecer ou como produzir vídeo sem aparecer na frente das câmeras. É um tema bem bacana aí que tem ali muito assunto para a gente poder falar. Então a gente pode fazer essa combinação de elementos e aí a gente vai conseguir ter muitas opções para poder elaborar o nosso primeiro conteúdo, né? Para poder trazer um pouco mais de estilo, né? Ah, Gil, eu estou começando agora, não tenho nem ideia do que seja estilo pessoal para vídeo. A gente vai falar disso agora já, aproveitar o gancho, né? Fechando aqui a ideia da estrutura, vocês percebem que a gente está vindo num crescendo, né? A parte conceitual dos vídeos, tipos de vídeos mais comuns. Agora a gente falou um pouquinho só da estrutura, daria para aprofundar mais. Por exemplo, da estrutura, acho que ficou faltando ali os recursos extras. Acho que vale a pena a gente citar também para poder dar aquele checkzinho ali de que a gente não deixou nenhum assunto para trás. Então, como eu trouxe esse último exemplo do vídeo onde a pessoa ou, né, o apresentador ali, ele não aparece, a gente vai usar o recurso da voz, da gravação, da narração. Então, esse é um recurso extra que muitas vezes a gente pode somar dentro dos elementos do nosso vídeo e pode ser o recurso-chave para que a gente possa ali destravar alguma barreira para poder produzir o primeiro vídeo. Então, dentro dessa ideia ainda dos efeitos, a gente tem as trilhas sonoras, que podem enriquecer bastante o nosso conteúdo. E hoje em dia, para dar esse exemplo de como se usa a trilha sonora como elemento e como isso é importante dentro de um vídeo, imagina para quem gosta aí de assistir filmes nas diversas plataformas de streamer que existem hoje, imagina assistir um vídeo, um filme ou uma série sem a trilha sonora ou sem os efeitos sonoros. Ela fica totalmente sem graça. Então, para quando a gente começa a evoluir dentro do nosso processo de produção, a gente sai daquela produção mais simples e parte para uma produção mais preparada e elaborada, a gente começa a ter a atenção também dentro desse recurso que, na minha opinião, ele é muito importante para poder enriquecer o conteúdo, para poder fazer com que a nossa mensagem seja ouvida ou cause algum impacto ou gere alguma ação ou reação do telespectador. Então, sinto muito lhe informar, para quem está chegando agora, né? Acho que a partir dessa live, pode esquecer a condição de você ser um simples e mero telespectador, tá? Meu objetivo aqui é transformar vocês, né, que estão nos assistindo, em videomakers, ou seja, pessoas que produzem vídeos. Então, a partir de hoje, a gente vai passar a ter esse olhar que eu chamo de olhar técnico, tá? Então, dificilmente você vai olhar para um conteúdo e, como era antigamente ou antes dessa live, você vai deixar de perceber esses elementos sendo utilizados, tá bom? Então, e esse pode ser já a nossa porta de entrada ali para parte da nossa produção, né? O que a gente percebe ali ou vê que tem como etapas da produção? Eu separei aqui algumas delas, que eu uso principalmente dentro do meu programa Videomaker, tá? Que eu uso para qualificar empreendedores para produzirem vídeos a partir do zero. Então a gente fala muito sobre essas etapas de produção. E todo o curso que eu ensino, eu me baseei nessas etapas. Então, qual que é a primeira etapa? É a etapa da pesquisa. Só um segundinho aqui que a câmera desfocou. A primeira etapa é a etapa que eu chamo de pesquisa. É onde eu gosto de dizer que a gente vai alucinar. Então, o que significa isso? É onde a gente começa a fazer apanhados de referências dentro da internet de vídeos que nos agradem. Vídeos que quando a gente assiste, né, soe bem aos nossos olhos,
Vídeos que quando a gente assiste, a gente fica ali apegado nele. Então, a gente, muitas vezes, para produzir o primeiro conteúdo, quando você não tem a experiência, quando você já não tem ideia dessa metodologia ou dessas fases bem definidas e você não sabe o que fazer dentro de cada uma delas, a gente normalmente costuma, né, iniciar pela etapa da pesquisa. Então a gente vai alucinar, a gente vai tirar todo o nosso critério que a gente costuma usar dentro do dia a dia para as nossas atividades e vai poder começar a buscar referências de vídeos onde nós vamos nos inspirar. E aí na live passada eu falei muito sobre as técnicas para a gente poder se destravar na frente da câmera, né? Então essa ideia da pesquisa apareceu ali também. Então a gente vai, como sugestão, criar uma pasta de favoritos dentro do seu navegador aí que você costuma utilizar para navegar pela internet, né? Você vai criar uma pasta ali e vai, sei lá, pode colocar qualquer nome, mas para iniciar a gente pode colocar o nome ali de pesquisa. A partir de agora, todos os vídeos que você estiver assistindo dentro dessa ideia da aplicação do olhar técnico, e você olhar ali e falar, poxa vida, essa podia ser uma fonte de inspiração para o meu primeiro vídeo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse link e vai salvar ali dentro daquela pastinha de favoritos, tá? Pode fazer isso infinitamente, eternamente, porque a ideia, a busca por ideias, ela nunca vai cessar. Hoje, talvez, o seu maior desafio seja produzir o seu primeiro vídeo. E eu tenho certeza que com essa metodologia que eu ensino, que hoje a gente vai ter aqui uma ideia dentro dessas etapas ali, tenho certeza que com essa informação você vai conseguir produzir ali, se você usar a metodologia reversa, né, você vai conseguir produzir ali seu primeiro vídeo. Então esse é só o primeiro passo, o primeiro desafio, a primeira escala, o primeiro degrau que às vezes a gente precisa avançar dentro desse novo conceito da produção de vídeos para a internet, ou seja, do universo do audiovisual. Então, buscar referências vai ser algo que a gente vai fazer talvez para o resto da nossa vida. Tá? A necessidade e a demanda ela vai surgir de acordo com que a gente vai avançando dentro dessa ideia. Tá? Mas, se a demanda vai ser eterna, a nossa criatividade às vezes pode nos acompanhar o mesmo ritmo. Então, a gente criar esse primeiro nosso banco de dados pode ajudar muito nessa etapa importante, tá? Da pesquisa. Como faz essa pesquisa, como salva, como utiliza disso, eu vou falar um pouquinho também na aula do dia 2, tá? Então fica aí mais um reforço de convite para você aí participar. Dentro dessa etapa da pesquisa, aí a gente tem a evolução para o próximo nível, né? A gente vai selecionar 1, 2 ou 3 vídeos que nesse momento vão ser as nossas, no caso, melhores referências. E eu vou ensinar também ali o conceito, pelo menos, né, do que eu chamo de anatomia do vídeo. Essa é uma das partes mais importantes ali dentro da produção, que é onde a gente vai extrair elementos, como eu já me antecipei hoje falando deles para vocês. A gente vai poder olhar para o vídeo e vai começar a extrair elementos que na terceira etapa ou na quarta etapa a gente vai tentar replicar, tá? Então, a anatomia do vídeo ela vai ensinar tudo isso. Como olhar para um vídeo, como usar o seu critério do olhar técnico e como aprofundar dentro desse conceito para poder extrair o máximo possível de informações. Tá? É uma etapa dentro dessa produção muito bacana e muitas vezes é uma etapa que as pessoas banalizam pelo simples fato de desconhecerem essa técnica. Tá? Por exemplo, eu para criar essa técnica foi mais de uma década de experiência, produzindo, errando, aprendendo, aplicando, acertando, produzindo, errando, consertando, aplicando, para poder chegar nesse que eu chamo de anatomia do vídeo, tá? É uma etapa da produção muito importante, tá? Então valorizem ela também. Na sequência,
eu chamo de preparação, o nosso terceiro estágio ali, ou a terceira etapa ali da produção, né? É aonde a gente vai pegar tudo que a gente trouxe, reuniu de informação, e vai olhar para aquilo e vai falar, poxa vida, a partir de agora, o que eu preciso me preparar para poder executar e fazer um conteúdo dessa qualidade? O que será que eu tenho que aprender nesse estágio? Será que eu tenho que aprender a escrever roteiros? Será que eu preciso aprender a me posicionar na câmera? Ou mais básico ainda, será que eu preciso aprender a gravar os primeiros vídeos? Será que eu preciso procurar aulas sobre enquadramento, sobre como configurar a câmera, como utilizar o microfone, como se posicionar na frente da câmera, qual o melhor ângulo para pegar, vai ter luz, vai ter microfone? São tantas informações que a gente vai olhar para ali, para aquele momento ali, para aquele rascunho que a gente começou a fazer, e a gente vai precisar, nesse momento, olhar para nós e falar o que eu preciso me preparar a partir de agora para dar conta desse recado, dessa atividade. Então, eu vou precisar me desenvolver dentro de alguns aspectos. Então, vai ser uma oportunidade também muito bacana para a gente poder se desenvolver, tá? E aí, a próxima etapa, ela é a da adaptação. Chega a determinado momento, você fala, caramba, para eu fazer isso, eu preciso ter ali um monte de informação, adquirir um monte de informação que talvez eu não tenha tempo para isso, eu não tenha aquele equipamento para isso, eu não tenha aquele recurso para isso, não tenho dinheiro para fazer tal coisa, não tenho aquele cenário, não tenho aquela roupa, não tenho aquilo. Então a gente vai precisar fazer uma adaptação. E a partir desse momento, nessa fase da adaptação, é onde a gente começa a criar o nosso estilo pessoal. Tá? O nosso estilo pessoal é como que a gente vai poder fazer para lidar com tudo isso dentro dos recursos que a gente tiver disponível naquele momento. E a resolução desse problema pode ser a criação do nosso primeiro estilo ali do nosso vídeo. Vai ser bem bacana. Só a partir de agora que a gente vai realmente pôr a mão na massa dentro da etapa da produção, que a gente vai determinar o dia da gravação, que a gente vai começar a estruturar o nosso roteiro pré-gravação, onde a gente vai elencar ali os tipos de imagens que a gente vai precisar captar. Então, tudo vai começar a partir desse momento que a gente fizer essas atividades pré-produção. Então, até ali, ó, bastante trabalho, bastante informação, bastante conhecimento já para pôr em prática, tá, pessoal? Então, ali nesse momento, quarta etapa, a gente vai para a parte da produção. E dentro da parte da produção, a gente tem os últimos 4 estágios, né? Ou 4 níveis ou 4 etapas. A primeira dela, um dia especial para captação de todas as imagens que forem necessárias, tá? Um momento também especial apenas para poder fazer a edição, para poder reunir dentro de um programa que vai poder trabalhar com esses dados. Então, a gente vai reservar momentos específicos para cada etapa, ou uma hora específica para cada etapa, um dia específico para cada etapa, vai depender do seu nível de desenvolvimento dentro desse conhecimento, tá bom? Então, saindo da captação, a gente vai para a edição. Terceiro nível dentro da produção, a finalização, ou seja, o acabamento desse vídeo. E aí vai entrar todos aqueles recursos, aqueles elementos que a gente trouxe como recursos extras. Tá? É nessa etapa aqui que eles começam a aparecer dentro do nosso trabalho. Tá? É na parte de finalização do nosso conteúdo, para até que, enfim, ufa, Gil, não sabia que ia ser tão difícil assim fazer um vídeo, a gente chegar ali no nosso último nível, na nossa última etapa, que é a parte da postagem do nosso vídeo. Tá? Então, são 7 etapas bem definidas, tá? Bem claras, com as atividades que precisam ter, com o time de cada uma, e bem definidas e claras para que a gente consiga ali nos organizar, tá? Então, conseguindo evoluir dentro desse conceito, a gente vai ter muitos benefícios ali para trabalhar dentro do nosso projeto, tá bom? E por que a gente precisa investir nisso? Porque não dá mais, nessa fase, a gente trabalhar dentro do conceito do amador. Então, a gente tem hoje muitas pessoas indo para a internet.
95% aí dos empresários, empreendedores estão procurando fazer coisas ali para poder apresentar a sua imagem, apresentar a sua empresa, apresentar o seu negócio. E hoje, o nível de expectativa quanto à qualidade desses conteúdos apresentados, eles começam a ficar cada vez maiores. Então, por que a gente precisa investir o nosso tempo? Por que a gente precisa investir ali, às vezes, algum recurso? Para que a gente possa conseguir sair dessa condição do amadorismo. Então, todas essas etapas ali de produção vão nos levar para o que eu considero, ou que eu chamo, do nível profissional de vídeo. Tá? Onde a gente tem, lá dentro do conceito, a gente tem as animações, né? A gente tem a reprodução eletrônica de uma imagem com conteúdo, e não mais simplesmente feita de qualquer jeito. Então, se a gente quer mostrar ou se mostrar para o mundo, a gente tem que procurar se preocupar com essa qualidade dessa imagem que a gente vai apresentar. Muitas vezes a primeira imagem é a que fica, né? Então ainda vale esse ditado popular aí bem bacana, tá? E qual que é a diferença da gente, nessa etapa toda, improvisar e planejar? Qual que é a diferença dentro desses dois conceitos? Acho que está claro para vocês aí que estão ouvindo até aqui comigo, né? Quem improvisa, no final das contas, faz um material com pouco critério. Às vezes com poucos elementos, talvez até mais rápido, mas não necessariamente melhor. Então, investir no planejamento da produção do seu primeiro vídeo, para mim, ou nem precisa ser do seu primeiro vídeo, né? Eu tenho alunos que já fazem vídeos e me procuram porque querem qualificar as suas técnicas. Então, investir nesse planejamento é extremamente necessário, tá? Se você quer atingir esse nível do que a gente chama do vídeo profissional. O vídeo profissional com critério, com qualidade, tá? Feito em detalhes realmente que vai passar a imagem do que você precisa que passe, tá bom? E não a do amadorismo. Então, para fechar aqui essa ideia, né, o que pode ser de maior benefício para a gente poder começar? Qual pode ser o benefício para você, né, no caso, que está assistindo, começar a produzir vídeos hoje mesmo? O que vocês acham aí? Vê se vocês podem deixar algum comentário aí para mim. Eu vou trazendo algumas ideias aqui dentro do que eu acho que pode ser um benefício você explorar, né, esse conceito. Primeira parte que eu acho que é bem bacana, já que a gente falou de investimento de recursos, também a gente pode falar da economia de recursos. Então, por mais caro ou barato que às vezes possa ser, dentro daquela fase da preparação que a gente citou, que a gente começa a fazer anatomia e que a gente começa a extrair a necessidade de trabalhar alguns elementos, às vezes vai ficar claro a necessidade de investir em equipamentos. E muitas vezes essa necessidade, ela é o que impede as pessoas de começarem a produzir. Só que como a gente está falando para empresários, para empreendedores que querem divulgar seus negócios, às vezes, pensando em investimento e em economia, sai mais em conta a gente investir no projeto para produzir o próprio conteúdo do que a gente terceirizar essa mão de obra. Tá? E aí eu falo por experiência própria. Eu não me imaginava produzindo vídeos há 20 anos atrás. Eu comecei a fazer isso por uma necessidade de lidar com projetos que eu tinha na época. Isso dentro de instituições que eu era voluntário, dentro das empresas que eu tinha na época. Então eu comecei a produzir, a necessidade de produzir por conta dessa condição. E na época, eu, louco da matemática, da calculadora, eu fazia todas as minúcias ali de quanto que ia custar, quanto que ia produzir, quanto que isso me geraria de custo no final do ano, e foi infinitamente menor. Por mais que eu tenha errado muito na aquisição de equipamentos, isso é uma das coisas que eu ensino também, a gente fazer mais com menos, né? Acho que isso é uma informação bem bacana. Eu comecei a produzir por conta dessa ideia da economia. Então, hoje eu consigo tirar muitos resultados por conta disso, né? E a gente se destrava, muitas vezes, dentro de uma nova
habilidade. A gente falou da necessidade ali, ou dos tipos de vídeo, que um deles era para apresentação profissional. Então, hoje em dia, o vídeo é uma das ferramentas, na minha opinião, né, mais poderosas hoje para poder somar a nosso favor, tanto para quem é um empreendedor, para quem está empreendendo, né, dentro de uma empresa, ou para quem está empreendendo dentro da CLT, por exemplo. Então, criar essa nova habilidade pode ser muito importante ali para a vida de qualquer pessoa. A gente vai ter um diferencial ali tremendo. E ainda mais quando a gente consegue produzir um vídeo com todos esses critérios de qualidade que a gente está vendo aqui. Não tem como não se destacar através dessa nova habilidade. E aí, uma coisa que eu acho bacana é que nesse momento, né, que a gente começa a produzir os vídeos, um novo mundo se abre de possibilidades à nossa frente. É interminável o que pode acontecer de possibilidades para a gente poder crescer, desenvolver, seja lá o que for, tá? Desde apresentar hobbies, se conectar a pessoas, apresentar as tuas ideias, vender teus produtos, divulgar a tua empresa, ganhar uma promoção no trabalho, é um mundo de infinitas possibilidades. E aí, né, isso vai se ajustar de acordo com a demanda de cada um. Eu trago um exemplo, né, de uma situação que eu tive há pouco tempo. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que de vez em quando eu posto vídeos dentro de um projeto menor que eu tenho de um canal de games. E eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que teve um canal no YouTube monetizado antes de atingir as metas estabelecidas pelo YouTube. E um dos fatores que me fez conseguir monetizar aquele projeto, que era muito pequenininho dentro de um nicho muito específico, foi a qualidade dos vídeos. Eu consegui chamar a atenção da empresa distribuidora do jogo e ela me convidou para ser um parceiro oficial. Então, dentro dos meus vídeos hoje, eu posso colocar ali, eu levo ali o carimbo, né, o logotipo de um parceiro oficial. E isso é muito bacana, porque trouxe a minha primeira remuneração do canal. Aí, consequentemente, tua audiência cresce, a tua produção de conteúdo se torna constante e aí você consegue, pouco a pouco, cada uma delas no seu tempo, desenvolver outras etapas. E isso daí é bem bacana. Tá? Então é um exemplo que eu trago de um projeto que é meu mesmo. Tá? Não vou nem falar de uma pessoa desconhecida ou trazer um exemplo ali fictício. Estou trazendo um exemplo de caso que é bem bacana e que eu me orgulho muito disso, porque com 120, 150 inscritos eu consegui monetizar um canal no YouTube. Isso é quase impossível. Foi bem bacana. Uma coisa que vale a pena também frisar, né, do porquê que a gente faz esse planejamento todo. Hoje a gente sabe que muitos de nós vivem num mundo onde o tempo para as atividades é reduzido. Aí você fala, Gil, como é que você vai falar para mim produzir um vídeo, eu vou levar ali uma quantidade de horas e eu poderia simplesmente terceirizar ou isso ou aquilo. Então, esse planejamento, com o passar do tempo, ele faz com que a gente ganhe mais segurança. E conforme você domina essas etapas, conforme você vai produzindo e passando por elas, você vai ganhando uma maestria. E o mais bacana de tudo é que faz você cada vez produzir vídeos melhores e em menos tempo. Então isso é uma das vantagens ali que eu vejo como um benefício de investir no planejamento sem igual. Essa condição de você poder fazer mais e melhor, né, de maneira assim bem mais rápida. Isso, na minha opinião, não tem preço, tá? E qual que é a vantagem da gente aplicar e de usar essa metodologia? Já está tudo mastigado, você não precisa pensar em como faz. Você vai lá e segue um padrão, segue uma estrutura, segue uma linha de raciocínio onde já foi para ser desenvolvida, né, já foi ali investida horas e horas e horas e horas de pensamentos, de informações, de testes, de aplicações, enfim. Isso daí acho que vale muito mais a pena, vocês não acham? Agora, você pode se perguntar,
Ah, mas e se eu não fizer o método, o que acontece? Não acontece nada. Você vai continuar na sua vida igual, às vezes travado com a mesma situação, né? Produzindo vídeos, às vezes sem qualidade, levando muito tempo dentro desse processo de produção e muitas vezes, na minha opinião ou na minha avaliação, devido às oportunidades que eu tive de observar pessoas que não seguiram esse método, é de que o seu conteúdo não vai atingir o resultado desejado, seja ele lá qual for, dentro de todas as opções que a gente já viu até aqui agora, tá? Então vale a pena sim fazer por si próprio, na minha opinião. Vale a pena aprender um método e aplicar à risca, tá? Muito mais a pena do que se a gente contratar essa mão de obra terceirizada. Então, para fechar ali, acho que com chave de ouro ali as ideias do que a gente pode ter de benefícios para começar a produzir vídeos a partir do zero já hoje, tá? Não é amanhã e não é semana que vem, é hoje. E entrando um pouquinho na linha ali do como fazer, né? Onde que eu vejo que as pessoas mais erram, na minha opinião? Eu tive a oportunidade de ensinar empresários, eu tive a oportunidade de ensinar autônomos, eu já tive a oportunidade de ensinar empreendedores, de prestar assessoria dentro de instituições, dentro de empresa. E na minha opinião, sempre que eu precisava ali pontuar e fazer essa leitura dos profissionais, eu tinha quase sempre esses dois cenários assim muito claros na minha mente, tá? Ficava assim bem evidente. Um deles é o que a gente aprofundou bastante aqui até agora, das pessoas que produziam conteúdos sem critério. Então esse para mim era um ponto-chave ali que tinha que mudar. Então eu trazia essa ideia da metodologia para aquele perfil ali do público específico e a gente fazia toda essa adaptação do estilo para poder eliminar essa condição, tá? Que é das pessoas executarem as atividades, produzirem esses conteúdos sem critério. Isso era matador, era péssimo. E a segunda condição que eu via muito acontecer, que recentemente eu pude dar aulas, né, dentro de um programa social que tem aqui na cidade onde eu moro. Então, inclusive, se tiver algum aluno assistindo aí, deixa um oizinho para mim aí, que eu estou com saudade de vocês. Eu dava aula para jovens e dentro das oficinas que nós tínhamos ali, uma delas foi a da produção de vídeos. E ali eu tive contato com exatamente 300 jovens. E para mim, o que eles mais erravam não eram fazer as coisas sem critério, porque todos eram muito inteligentes, mas sim porque eles subestimavam a capacidade que eles tinham. Eles não tinham tido ainda a oportunidade de colocar tudo o que sabiam para fora. Então ali eles puderam aplicar essas ferramentas e eu vi que no final das contas eu estava quase pedindo para aprender as coisas no nível que eles faziam, uma forma de pensar muito diferente da minha, e foi algo enriquecedor e muito bacana para mim. Então, hoje, quando eu converso com as pessoas e elas falam assim, eu estou errando, eu já tenho ideia de que está dentro dessas duas condições, né? Ou porque fazem sem critérios, muitas vezes pode ser, não estou nem dizendo, nem estou aprofundando, né? E falando dos motivos pelo qual o critério não é aplicado, tá bom? Só estou dizendo que existe essa condição. E também existe a condição das pessoas que não fazem simplesmente pelo fato de que subestimam a tua capacidade. Então, se eu pudesse ser um diferencial na vida de quem está me assistindo hoje, eu vou dizer para você, comece hoje mesmo. Leia lá o tema da nossa live, tá bom? Chega de desculpas. E assim, beleza, me posicionei, quero começar. Por onde que eu começo? Então, relembra ali a live, vai lá para a parte de pesquisa, começa a buscar referências, faz ali da maneira que for mais acessível para você a ideia da anatomia do vídeo e depois você aprofunda na etapa da preparação.
vá a fundo na identificação dos seus gargalos, tá bom? Para que você possa se preparar, se qualificar para poder começar dentro do que você tiver à mão e disponível, ok? Então, nessas etapas, você vai conseguir criar um estilo pessoal, você vai conseguir definir quais são os equipamentos que você vai utilizar, o local e tudo mais, tá bom? Então, acho que essa dica aí, por onde começar, a gente já tem um caminho, então não estamos mais partindo do zero, tá? A gente já tem bastante informação. E quando que é melhor fazer, né? Vai depender muito do local onde você escolher fazer o seu primeiro conteúdo. Dependendo do seu tipo de vídeo, que a gente viu lá daquelas 4 opções, vamos dizer que o seu vídeo seja para uma apresentação profissional. Estou usando um apenas como exemplo, tá? Você vai procurar gravar, obviamente, ou não sei, né, se é tão óbvio assim, num lugar tranquilo. Então você vai começar a se preocupar, por exemplo, com os ruídos sonoros que tem ali no ambiente. Será que o ambiente é muito barulhento? Será que eu estou próximo demais da avenida que está passando um monte de carro e buzinando, e moto, e gente gritando, e cachorro latindo? Sei lá, a gente tem que começar a olhar para esse nível de detalhes. Então, como é que a gente, qual que é o melhor lugar? Difícil eu dizer. A gente vai precisar olhar para o nosso ambiente para poder fazer essa leitura, tá bom? E de quanto em quanto tempo poderia fazer isso? Sempre, essa leitura a gente vai fazer sempre que a gente for produzir. Então, sempre a gente vai estar olhando para os nossos equipamentos, sempre a gente vai estar olhando para o nosso ambiente, e sempre a gente vai estar olhando, talvez até mais importante agora, para nós mesmos, para sempre poder identificar aquilo que a gente precise melhorar. Beleza? E sobre esse aspecto, não sei se vale a pena ainda trazer uma história que não é tão boa, tão bonita, mas como é que eu comecei a desenvolver esse método? Lembra que eu falei que foi na base do aprendizado, né? Foi na base da tentativa e na base do erro, então não foi algo que eu criei da noite para o dia. E aí eu tenho um exemplo bem bacana que foi de quando eu passei a produzir vídeos apenas para mim e para projetos que eu participava dentro do terceiro setor, ou seja, dentro do voluntariado, que na época eu era muito ativo dentro desse setor, e eu passei a migrar para o conceito de ser um prestador de serviço, de ser uma agência. Então eu comecei a procurar os contatos que eu tinha e fui me apresentar como um prestador de serviço, como um videomaker. E aí, numa dessas situações, eu com dificuldade ali de fechar os meus primeiros contratos, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Gil, olha, nada contra teu trabalho. Isso daí eu lembro até hoje. Foi lá em 2014, 2015. Não vou revelar a minha idade, mas vocês vão começar a fazer conta aí se eu começar a falar números assim, né? Não vale. Eu recebi um feedback do tipo assim: olha, teu trabalho é ótimo porque você faz quando ele é de graça, mas se você for cobrar, você tem muito aí para melhorar. Aquilo, para mim, foi uma facada no peito. Eu fui para casa, fiquei mal, passei uma semana inteira sem sair de casa, trancado, que eu não queria mais ver e falar com ninguém. Até a hora que eu me conscientizei de que faltava algo dentro, faltava aquele critério do profissional dentro do que eu apresentava. E aí eu comecei a olhar para os vídeos que eu assistia, dos vídeos que eram produzidos por agências, por videomakers, e eu comecei a comparar o meu. Foi aí que eu comecei a desenvolver esse conceito da anatomia dos vídeos, né? De extrair informação, não só a informação do que tem no vídeo, mas de como que ele foi produzido. E aí eu consegui dar um salto de qualidade assim de muitas e muitas e muitas vezes dentro do trabalho que eu entregava. Então foi assim que eu consegui fazer a virada do que hoje eu friso muito, que é o vídeo sem critério. Aí vocês começam a perceber, por isso que ele percebe essa característica com facilidade nas pessoas. Sim, porque um dia eu também fui assim. E não tem nenhum problema nisso, né? O importante, o que é? O reconhecimento de um traço negativo
e o esforço que você vai fazer para superar, para que isso não seja mais um problema na tua vida. Então, essa talvez, né, possa ser ali a melhor história que eu vá trazer hoje para poder aplicar as informações, os conceitos do que a gente está trazendo ali na live, beleza? E para você que está buscando hoje aqui uma ideia de como melhorar os seus vídeos, o que eu posso dizer é: produza mais. Produza com mais critério. Sistematize mais os teus processos. Entenda que os processos existam, tá? Faça aí essa leitura de você mesmo. E aquilo que você sentir de necessidade, do que eu chamo de gargalo, você vai correr atrás para aprender. Tá? Acho que essa é a melhor forma que eu tenho para trazer a ideia de como que você pode fazer para melhorar o teu conteúdo. Tá? E para quem está começando, acho que uma dica que eu vou trazer, que foi a que eu usei, outra história, hein? Por muito tempo convivi no universo das startups. Tá? Já tive a oportunidade de ter sociedade no escritório compartilhado e lá o universo era startup. Lá, uma certa ocasião, ouvi falar da técnica chamada MVP, uma sigla de inglês, mas que, resumindo para o português, significa o produto mínimo viável para você executar a atividade, o teu projeto mais enxuto possível para que você consiga produzir o teu vídeo. Então você vai pensar na estrutura que você tem e vai pensar em como você pode aplicar com o que você já tem sem fazer investimentos. Então esse vai ser seu primeiro desafio, aplicar a técnica do MVP, tá? Mínimo produto viável. No nosso caso, menos equipamento possível. Beleza? Dá para começar com um celular e um notebook? Dá. Gil, tô quebrado, não tenho notebook. Dá para começar só com o celular? Dá. Vai ficar bom? Não sei, mas dá. Tá? Dentro da ideia do crescendo, a gente faz o primeiro com o recurso que tiver. Ah, olha, ficou legal o vídeo, aprendi a gravar, aprendi a editar, aprendi o roteiro, aprendi o estilo, aprendi o conceito, aprendi o local, aprendi o cenário, aprendi a postura, mas faltou coisas. Aos poucos você vai adicionando. Você adiciona um microfone com o tempo no teu celular. Com o passar do tempo você adquire um notebook para poder ter mais recursos para editar, para poder chegar dentro desse nível profissional que o celular não nos entrega. Com o passar do tempo você muda o teu celular para uma câmera melhor. Com o passar do tempo você compra uma luz melhor, ou não sei o que melhor, e aí por aí vai. Esse universo ele é infinito, tá? Mas comece com o mínimo possível, tá? O mínimo de investimento possível para que você possa materializar a tua ideia, tá bom? Então eu trouxe aqui, só para fechar, a ideia para os dois perfis que eu entendo de pessoas que vão estar assistindo hoje. Quem quer melhorar os vídeos e já produz vídeos, e quem quer produzir o teu primeiro vídeo com excelência, tá bom? Acho que dá bacana aí para a gente poder atender essa demanda, tá bom? E aí, você que tem que saber até onde vai ser o momento de seguir com o mínimo possível, porque vai chegar uma hora que o teu conteúdo ele não vai ser mais evidente. Pode ser bom para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, até para o quinto, 10º vídeo. Mas depois disso, você vai construir uma audiência, você vai querer trabalhar o seu conteúdo de uma forma melhor e você vai se limitar pela falta do recurso. E aí vai chegar a necessidade de começar a investir em pequenas ações, em pequenas escalas, crescendo aos poucos. Tá? Então essa é a dica que eu posso deixar aí, né, até onde usar a ideia da economia de recursos, ok? E o que vocês acham que pode gerar ali de efeitos colaterais quando a gente começar a produzir o nosso próprio conteúdo? Né? Acho que, para resumir bem essa ideia, é de que o mundo, o universo vai ser o nosso limite. O nosso limite de produção, de alcance, de até onde a gente vai poder levar ali a nossa informação, beleza? Acho que para atender, né, essa demanda de como que é possível começar hoje a produzir o seu vídeo, eu trouxe até 10 vezes mais do que eu tinha planejado ali de informação. Acho que a gente já tem
bastante conteúdo para a gente poder seguir. Antes de ir embora, eu queria pedir para você que ficou comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que você pensou em algumas pessoas ao assistir essa live. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que, assim como eu, que assim como você, estão precisando se destravar dentro da produção de vídeos. Estão precisando produzir seus primeiros vídeos a partir do zero. Então, nessas pessoas que vieram à sua mente, vai ali no link de compartilhar, copia o link desse vídeo, encaminha para essa pessoa. Você vai poder estar agora replicando essa informação. Lembra da ideia que eu trouxe ali, da minha visão de mundo, de compartilhar as informações? Você vai passar a ser agora um replicador dentro do meu universo, tá? Dentro da minha forma de ver como que as coisas funcionam. Então, compartilhe com alguém que você acha que esse conteúdo vai ser relevante. Compartilhe com alguém que você acha que esse conteúdo pode mudar ali o rumo da vida dela, tá? E para você que chegou aqui agora, que recebeu o link de um colega, vale a mesma informação. Mas, no teu caso específico, vou pedir também que você siga as nossas redes sociais, siga o nosso perfil, as nossas páginas, para que você possa receber a notificação dos próximos eventos. Toda semana a gente tem conteúdo gratuito que vai te levar para o teu objetivo de produzir vídeos a partir do zero para a internet. Então se inscreva nos nossos canais, se inscreva no nosso Instagram, se inscreva no nosso YouTube. Você vai poder ter muita informação a partir de agora, tá? E por último, vou dar aqui um spoiler de qual vai ser o tema da nossa próxima live. Então eu vou te provar que é possível produzir vídeos mesmo tendo medo de aparecer na frente da câmera. Você acha que é possível? Te convido para assistir a próxima live para a gente ver se vai chegar ali nessa informação. Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço, até a próxima live.